Boa noite, gente, a paz do Senhor. Hoje, mais uma vez, estamos aqui para trazer uma palavra do coração de Deus para você, para abençoar a sua vida, abençoar a sua família. Antes de ministrar a palavra, vamos nos colocar a Deus em oração. Então, peço que aí na sua casa você feche os seus olhos, eleve seu pensamento a Deus agora, amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós entramos na Tua presença nesta noite e nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom. Nós te agradecemos pelo Seu amor, nós te agradecemos pela Sua fidelidade e principalmente, Jesus, pela Sua presença. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício naquela cruz. Obrigado, Jesus, porque através do Teu sacrifício tudo foi feito, tudo já foi consumado. Ó Espírito Santo, que nesta noite o Senhor ministre a cada coração, que nesta noite o Senhor quebrante cada coração com a Sua palavra e que ela haja, Senhor, no mais profundo do nosso ser, que essa palavra queime dentro de nós e que em nome de Jesus nós venhamos a aprender, meu Pai, a entrar no descanso do Senhor, a receber da Tua paz que excede a todo entendimento e da Sua alegria que não se baseia nas nossas circunstâncias. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nessa noite, a gente gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre o que a Bíblia nos diz a respeito de descansar em Deus. No primeiro versículo, lá em Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao 30, a palavra diz assim: Venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A palavra de Deus nos diz, nesse versículo, que nós precisamos descansar em Deus. Jesus fala: Vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu te darei descanso. Mas o que é descanso de acordo com a Bíblia? Descansar em Deus não é o que a gente acha de simplesmente chegar cansado de um dia de trabalho, colocar um pijama e deitar na cama e dormir. Não é esse tipo de descanso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando de um descanso de alma. A Bíblia está falando de você descansar mesmo em meio a um momento difícil ou mesmo em meio a um dia cansativo no seu corpo. Esse é o verdadeiro descanso de Deus. É a sua alma entrar no descanso. Ou seja, você viver livre de toda ansiedade, de toda angústia, de tudo aquilo que tem afligido o seu coração. Na vida, Jesus disse, no mundo nós teremos aflições. E na vida nós temos problemas. Seja problemas familiares, problemas no trabalho, problemas até na igreja. Só que o que Deus quer nos ensinar a viver nesse descanso. Na Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, Ele disse, está consumado. Tudo já foi feito, tudo está feito. E a partir do momento que Jesus morreu na cruz, Ele conquistou para nós a vida eterna e nos conquistou promessas e bênçãos para serem desfrutadas aqui na terra. E a gente passa a desfrutar dessas bênçãos primeiro quando a gente aprende a descansar em Deus. Amém? E o descanso é um dom que Jesus conquistou para a gente quando Ele morreu na cruz. Quando Ele bradou, está consumado. E Ele quis dizer para a gente que tudo que Ele devia, tudo que Ele teria que ter feito, tudo que foi possível ser feito, Ele já fez ali. Então basta a gente entender como entrar nesse descanso. Aí que está a parte da gente saber quem somos em Cristo, quem somos em Jesus, o que Jesus conquistou para a gente.
que é nada mais é do que o pastor escreveu no MD. O que eu sou em Cristo? Porque à medida que a gente entende o que somos em Cristo, entendemos a nossa identidade como cristão, a gente entra no descanso de Deus. Por mais que o diabo venha atacar a nossa mente, venha ter circunstâncias adversas, quando entendemos aquilo que Jesus conquistou na cruz, a gente consegue entrar no descanso. Quantas vezes a gente não trabalha o dia inteiro, ou trabalha um período, quando vai sair de férias, quantas vezes a gente não consegue descansar de fato, porque os problemas estão na nossa mente, a gente não consegue entrar no descanso. Então a grande questão é, em meio ao trabalho, em meio à adversidade, em meio ao problema, em meio a ataques na mente, eu tenho que entrar no descanso, não do descanso, não descansar do trabalho, é descansar no trabalho. Não é ter problema, é ter descanso no problema. Porque Deus chamou a gente para confiar nele, não chamou a gente para resolver um problema ou resolver uma situação adversa. Então, essa questão de saber quem somos em Cristo Jesus, que está disponível para a gente de uma forma muito simples através do MD, vai fazer com que a gente consiga entender o que é entrar no descanso do Senhor e que a gente desfrute dessa paz que Ele já conquistou para a gente também. Amém. Isso que a Tata comentou é muito importante, porque a gente só entra no descanso quando nós entendemos de fato o que Jesus conquistou na cruz para nós e qual a nossa identidade nele. A Bíblia fala que nós, depois que Jesus morreu na cruz, nós agora estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então, no mundo espiritual, nós estamos assentados com Cristo e nós temos toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. E é crer naquilo que Jesus já fez, já conquistou. É crer naquilo que Jesus diz ao nosso respeito. Então, se eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais, se eu já fui abençoado com toda sorte de bênçãos, a minha função nesse momento é crer e descansar em Deus. Aquilo que nós podemos fazer, nós com certeza temos que fazer. Mas aquilo que sai do nosso controle, que a gente já não consegue fazer com a força do nosso próprio braço, nós precisamos descansar e confiar que Deus está trabalhando. Seja um problema na sua família, com o seu filho ou com os seus pais, seja um problema muito grave no seu trabalho, seja na sua situação financeira. O nosso papel é crer e descansar em Deus. Porque se a gente for tentar resolver todos os nossos problemas com a força do nosso braço, a única coisa que a gente vai conseguir é ansiedade, depressão, angústia, um cansaço mental, físico, emocional, exaustão. Então nós precisamos aprender a entrar no descanso de Deus, independente das circunstâncias à nossa volta. Tem uma passagem na Bíblia que fala sobre quando Paulo e Silas na prisão, né? Paulo, ele foi ministrar em uma cidade, foi pregar o evangelho, e lá tinha uma mulher que ela adivinhava, né? Ela tinha o dom de adivinhações. E tinham homens que ganhavam dinheiro com as adivinhações que ela fazia. E Paulo foi e repreendeu esse demônio dela, né? Que era o demônio da adivinhação. E como esse demônio saiu dela, as pessoas que recebiam dinheiro através das adivinhações dela ficaram revoltados com Paulo, chamaram a polícia, e aí a polícia prendeu Paulo e Silas. Antes de serem presos, eles foram espancados e foram presos. E quando eles estavam na prisão, a Bíblia fala que à meia-noite eles estavam louvando a Deus. Então vocês imaginam, eles tinham acabado de ser espancados, eles estavam presos, e a Bíblia fala que na prisão seus pés colocaram um negócio para prender os pés dele. Ou seja, ele só podia ficar numa posição enquanto ele estava preso, e mesmo assim eles estavam louvando a Deus. Por quê? Porque independente da situação, eles aprenderam a entrar no descanso de Deus. Eles estavam em paz, crendo que Deus era poderoso para tirá-los dali. Eles não ficaram tramando
Nossa, como é que a gente pode fazer para fugir daqui? Nossa, o que eu posso fazer para tentar abrir essa cela? Não. Eles entregaram na mão do Senhor e estavam descansando em Deus. E aí a Bíblia fala que teve um grande terremoto. E as portas da cela se abriram. Mas mesmo assim, Paulo e Silas não saíram dali. Porque existia um carcereiro que eles precisavam pregar o evangelho naquele lugar. E aí eles pregaram o evangelho para aquele carcereiro. E no outro dia, quando amanheceu, o próprio governo mandou soltar Paulo e Silas da prisão. Então vocês veem, eles não precisaram fazer nada. Deus fez tudo o que eles precisavam. Eles aprenderam a entrar no descanso de Deus e deixou o resto com o Senhor. E nós também precisamos aprender isso. Nós precisamos entender que existem momentos, sim, que nós precisamos agir. Mas existem momentos quando sai do nosso controle que a única coisa que a gente precisa fazer é crer e descansar em Deus. Ter atitude de fé, de descansar, de que Deus está trabalhando no seu problema. De que Deus é poderoso para resolver toda e qualquer situação. Porque se Ele não poupou o seu próprio filho, o que dirá as demais coisas que Ele poderia nos dar? Então a palavra de hoje é descansar em Deus, ter a convicção de quem você é e de que Deus é poderoso para agir em qualquer situação na sua vida. Às vezes até nas questões financeiras a gente, nossa, como que eu vou pagar essa conta? E fica fazendo cálculo daqui, cálculo dali, de onde que eu vou tirar esse dinheiro? Mas no final das contas, o que precisamos é cumprir a palavra, semeando e descansar em Deus. Entrar no descanso do Senhor. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo já. Às vezes eu me sentia extremamente cansada. Toda hora, todo momento, sempre estava cansada, sempre cansada. E aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Porque existem cansaços que são físicos, que você precisa descansar o seu corpo. Mas existem cansaços que são da alma, que são coisas que você está tentando fazer com a força do seu próprio braço. E Deus está falando com você nesta noite. Aprenda a descansar em mim. Aprenda a entregar os seus problemas para mim e deixar eu agir. E aí é nesse momento que a gente consegue desfrutar da paz que excede a todo entendimento, da alegria de Deus que não se baseia nas nossas circunstâncias e, por fim, receber o milagre e a promessa de Deus. Porque antes de Deus nos entregar a bênção, nos entregar a promessa, nós precisamos aprender a confiar nele, a descansar nele, porque ele tem cuidado de nós. Jesus disse, eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei. Ele é o nosso Pai e Ele sabe de tudo o que precisamos. Que pai ou que mãe que vê um filho chorando não vai consolar o seu filho, não vai dar o que o filho está precisando? E Deus sabe aquilo que nós precisamos. Deus sabe das tuas necessidades, Deus sabe das minhas necessidades. E como um Deus de amor, Ele tem cuidado de nós. Talvez não seja no tempo que você quer, mas com certeza Ele tem cuidado de você. E o mais importante durante todo esse processo é a gente aprender a confiar em Deus, aprender a ser alegre na presença de Deus. Existem descansos que só ocorrem quando nós dobramos o nosso joelho e entregamos diante do Senhor a nossa situação. Existem descansos que só vêm quando o Espírito Santo revela ao seu coração essa palavra de descanso, de paz, de alegria. E aí o descanso vem. Em todas as coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E a Bíblia fala que nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Amém, gente? Amém. Em complemento, como um testemunho pessoal nessa situação, há 2 anos atrás eu comprei um apartamento na planta e o apartamento teve um atraso na entrega. Então, próximo a ser entregue, a gente não sabia a data, mas próximo, hoje eu sei, eu fiquei muito angustiada, uma ansiedade, uma agitação na alma, e eu abri reclamações de todos os órgãos possíveis para que eles entregassem logo a chave do apartamento, para que eu iniciasse a reforma e passasse a morar.
E passei uma semana dessa forma, reclamando em tudo quanto foi órgão, reclamando com o Bruno, meu marido, e reclamava daqui, reclamava dali, angustiada, mal conseguia dormir. Até que teve um momento que o Bruno teve que trabalhar no presencial, eu fiquei em casa sozinha, e aí o Espírito Santo, por que você não orou? Então, por que eu não orei? Aí, na hora que eu senti essa voz do Espírito no meu coração, eu orei ao Senhor, pedindo para que Ele intervisse, pedindo que Ele trouxesse provisão, que liberasse as chaves, que abençoasse. Em 2 dias, recebemos a ligação, recebemos a chave e começamos a reformar para posterior morar. Então, o que bastava para mim era ter entregado nas mãos do Senhor e ter descansado. Passei uma semana angustiada, atribulada, ansiosa, e depois da minha oração eu passei 2 dias descansando no Senhor, e nesses 2 dias o Senhor preparou todas as coisas que eu precisava. Isso é um testemunho que eu tenho para mim, mas que eu quero passar para você. Ore em primeiro lugar, como a Thaís disse, coloque diante de Deus a sua necessidade, coloque diante de Deus o seu problema, o que você está passando, o que você está pensando, o que você está sentindo, coloque diante de Deus em primeiro lugar. E decida entrar no descanso de Deus, decida entrar na paz de Deus. E entender que Deus não te chamou para resolver o problema, Deus te chamou para você confiar nele, para que Ele resolva o seu problema. Amém? Então, que esse testemunho sirva para você quando passar por uma situação assim, ou se estar passando, pare, ore ao Senhor e decida descansar no Senhor, nas mãos poderosas dEle, porque mais Ele fará. Amém, glória a Deus. E na Bíblia a gente tem diversas outras passagens de pessoas que tiveram essas experiências de descansar em Deus, e Deus enviado a sua provisão, da sua graça, dos seus milagres. E Ele é o mesmo Deus ontem e é o mesmo Deus hoje. O mesmo Deus de 2000 anos atrás, que fazia milagres, é o mesmo Deus que faz hoje. Então a gente precisa crer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Pode não ser da minha maneira, pode não ser da sua maneira, mas com certeza a maneira dele é infinitamente mais, infinitamente maior. Deus, Ele é bom, e como um Deus bondoso, Ele quer sim cuidar dos seus, Ele quer sim cuidar dos seus filhos. Então, confie em Deus, coloque as suas expectativas em Deus. Não coloque as suas expectativas em homens, em coisas. Não fique colocando na sua cabeça como você pode resolver, como eu tenho que fazer. Porque muitas vezes a nossa irritação, a nossa reclamação constante vem porque a gente não aprendeu a confiar em Deus e quer fazer tudo do nosso jeito, tudo da nossa forma, tudo com a força do nosso braço. E a gente precisa aprender a estar, como o pastor sempre fala, no tudo feito. Tudo já foi consumado, tudo foi feito. E quem sabe, talvez essa irritação que você está sentindo, às vezes você nem está passando por nenhum problema, mas você se sente constantemente irritada, insatisfeita e reclama o dia inteiro. Você precisa aprender a descansar em Deus, a não se preocupar com o que as pessoas acham de você, ou com o que o outro está falando de você, ou com que, enfim, não descansa no Senhor. O importante é o seu relacionamento com Deus. Não estou falando aqui de mau testemunho, tá? Eu estou falando aqui de você descansar em Deus, ter uma vida reta, íntegra diante do Senhor e principalmente aprender a descansar nele, porque o Senhor tem cuidado de nós. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos orar para encerrar agora? Então, eu convido vocês a, junto comigo, concordar em oração. Amém? Querido Deus, te agradecemos, Senhor, por esse momento que estivemos em Sua presença, compartilhando da Sua palavra. Que a palavra ministrada hoje venha entrar nos corações, venha trazer transformação, edificação, Pai, em nome de Jesus. Abençoa cada pessoa que está nos assistindo, que está ouvindo essa palavra. Abençoa seus familiares. Conceda uma noite abençoada, cheia de paz.
Ajuda-nos, Espírito Santo, a descansar no Senhor, a descansar nas promessas que Jesus nos fez, que está tudo consumado. Ajuda-nos, Espírito Santo, a desfrutar de tudo aquilo que Jesus já nos conquistou. Ajuda-nos em nossas fraquezas, perdoa os nossos pecados, abençoa cada um que está nos assistindo, em nome de Jesus. Amém. Amém. E por último, gente, eu gostaria de deixar um versículo para a gente meditar durante a semana. Lá em Lamentações 3:21, a Bíblia diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, que em nome de Jesus, o Espírito Santo traga a sua memória agora. Há momentos lá atrás da sua vida em que Deus agiu, em que Deus interviu, em que Deus te deu um livramento, Deus te deu uma bênção. E assim como Ele fez lá atrás, Ele é poderoso para fazer de novo. Então, que o Espírito Santo traga a sua memória as promessas da palavra e os seus livramentos, aquelas experiências que você já teve com Deus. Amém? E para finalizar, vamos dar os avisos. Nós temos intercessão online com o André e com o Roger, os homens, e as mulheres têm intercessão com a Zenaide e a Cida. Quem tiver interesse em participar, só procurar, os homens procurar o André e o Roger, e as mulheres a Zenaide e a Cida. Nós também temos intercessão presencial todo domingo antes do culto com o Zé Nenê e a Luzineide. Nós temos as células nos lares, dia de quinta, sexta e sábado. Nós também temos a classe de doutrinas, todo domingo de manhã aqui na igreja com o Marcelo. E também os cultos de celebração, todo domingo às 18 horas. Espero que essa palavra tenha ministrado o coração de vocês, que o Espírito Santo fale com vocês assim como falou conosco. Amém? Obrigado, Regiane. Obrigado, Tiago. E é isso, gente. Até a próxima. Até mais.